Hoje nós vamos falar sobre a história da informática. Nessa disciplina de informática em saúde, compreender essas diferenças que nós temos, por exemplo, da evolução histórica da informática fora do Brasil e dentro do Brasil, nos mostra que se lá fora aconteceu e vem acontecendo no Brasil, mesmo que com atraso, a gente vai chegar num nível de evolução tecnológica que a gente vai vivenciar tudo que aconteceu lá fora, vai vivenciar aqui dentro também. Então, para a gente dar uma introdução a esse tema, é importante lembrar que o termo informática ele não é recente, ele já é antigo. Então, em 1962, esse Philippe Delfrus, é um francês, ele junta os termos informação com as situações de automação que eles buscavam naquela época. Então, a informática ela vinha tentar trazer um pouco mais de praticidade para que a informação pudesse chegar para as pessoas. E até 2010, essa definição veio com pouca mudança, mas em 2010 foi feita uma nova atualização das definições de que informática era a ciência da informação, sendo que a informação agora era um dado que tem algum significado, e não simplesmente uma informação perdida com termos ou letras ou imagens que não fizessem nenhum significado. Então, precisaria ter essa informação algum significado para que pudesse ser classificada dentro da informática. Mas então, para a gente aqui, que a informática em saúde é uma disciplina, apesar de ser teórica, a vivência dela vai ser prática, vocês não vão conseguir mais se desvencilhar da informática em saúde. Então, para que vocês entendam um pouco sobre a informática em saúde, um dos conceitos hoje aplicados a essa nossa teoria é que ela é uma aplicação das tecnologias da informação e comunicação. Esse termo TIC ele é muito usado em até nome de evento, porque tecnologia da informação e comunicação engloba todas as ciências que estudam a aplicação da tecnologia para promover alguma mudança ou transporte ou definição de dados, de informação. E aí ele faz o quê? Ele pega essa tecnologia e tenta facilitar a criação ou o uso de dado. A informação e o conhecimento de saúde, juntando essas situações para suportar ou viabilizar todos os aspectos do sistema de saúde. O Sistema Único de Saúde hoje, ele engloba inúmeros programas e sistemas de saúde que estão hoje monitorados e interligados por sistemas computacionais. É impossível hoje você falar que tudo que a gente tem hoje no sistema de saúde não está interligado. Pode ser que em uma unidade de saúde que vocês visitem, na periferia, área rural, cidades muito pequenas, não estejam comunicando tecnologicamente com outras unidades. Mas é muito certeza de que a Secretaria de Saúde daquele município, por menor que seja, está interligado com o Sistema Único de Saúde, com gerências que não é só municipal, mas esferas estaduais e esferas nacionais, esferas federais. E aí, a informática em saúde pode ser colocada também, que é um campo do conhecimento, com rápido desenvolvimento científico. O que a gente tem de tecnologia hoje, provavelmente daqui a 2 anos, a gente já vai ter uma evolução muito mais rápida do que teve nos 2 últimos anos. Então, essa evolução tecnológica e científica, ela também acontece rapidamente. E ela lida basicamente hoje com armazenamento, recuperação e uso da informação. Então, esses dados e conhecimentos biomédicos, eles são processados para que você possa ter essas duas grandes habilidades, resolução de problema e tomada de decisão. Então, se você parar para pensar até na esfera gerencial, quando você tem grandes dados, você precisa, ora, armazenar essas informações. Vamos pensar agora em campanhas de vacina, onde a gente está passando por um momento de fazer vacinação em massa no Brasil inteiro. Essas informações precisam ser armazenadas no momento que ela vai sendo processada. Depois, eles precisam recuperar essas informações para poder transformar elas numa informação útil. Então, se eu não tenho dado e conhecimento, como é que eu vou poder fazer a resolução de um problema? Ou tomar uma decisão em termos de compra de seringa, recrutamento de pessoal, planejamento de quanto tempo eu preciso ter para poder vacinar todo mundo e assim por diante. Então, a informática em saúde vem para processar essas informações, esses grandes volumes de dados,
para trazer possibilidade de resolução de problema e tomada de decisão. Eu preciso fazer com vocês uma resolução, assim, uma revisão cronológica para que vocês possam fazer uma reflexão sobre essa evolução tecnológica. Porque eu coloquei aqui embaixo uma nova área de conhecimento. Sei lá, alguns anos atrás, a informática em saúde ela era vista apenas como recursos tecnológicos inseridos dentro do contexto de saúde. Hoje, a gente já pode dizer que ela é uma área de conhecimento, porque eu posso até formar profissionais para trabalhar com informática em saúde. Existem cursos específicos no Brasil, não são todos os lugares que tem, de bioinformática em saúde, né? Então, você tem a possibilidade de ter profissionais específicos para isso. Fora do Brasil, você já tem contratações, hospitais que contratam enfermeiros ou outros profissionais de saúde para atuar diretamente com informática em saúde. No Brasil, já tem especialização sendo feita em informática em saúde. Eu tenho empresas de tecnologia, né? Eu sou uma pessoa que eu fiz informática em saúde, eu fiz especialização pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, sobre informática em saúde. E dentro da minha turma eu tinha dentistas, eu tinha enfermeiros, eu tinha médicos, eu tinha cientistas da computação, programadores, profissionais de engenharia que trabalham com tecnologia ou com saúde, porque as duas áreas elas estão se fundindo para formar uma nova área de conhecimento, né? Então, por exemplo, tem empresas de tecnologia que desenvolvem software que contratam profissionais de saúde para ajudar na interface. Olha, eu preciso fazer uma programação de um produto aqui, de um software, para ser usado por profissionais de saúde. Só o profissional de computação não vai entender a necessidade que tem um profissional de saúde. Só um profissional de saúde não vai entender a necessidade da programação. Qual é a capacidade que o software pode fazer, né? Até onde a gente pode programar. Então, juntando esses dois profissionais, você tem a possibilidade de criar produtos adaptados à realidade de cada profissão que eles querem desenvolver, né? Como aspecto histórico, né, é impossível a gente não lembrar, pelo menos para quem é da enfermagem, de Florence, né? Florence Nightingale, ela analisava lá na Guerra da Crimeia as taxas e causas de morte que aconteciam lá na guerra, dos feridos. Ela implementava, né, lavagem de mãos, ela coletava dados, ela fazia anotações para daí processar aquelas informações e entender que aquele problema que estava acontecendo, né, o alto número de mortes por infecção, se aquilo era um problema, qual era a resolução que ela podia tentar implementar, né? Então, ela, além de várias implementações, lavagem de mãos, por exemplo, né, criar processos de controle de infecção dentro do hospital lá, de onde ela atendia os feridos de guerra, isso fez com que ela evoluísse os números positivamente, né? Então ela criou métodos de representação visual. Muito tempo depois que eu preparei essa aula, eu acabei lendo uma reportagem de que o pai de Florence apresentou a ela um grande cientista de estatística e os dois fizeram, possivelmente, né, eles acabaram estudando os números da própria Florence para ensinar a ela essas análises estatísticas que ela precisava ter para representar os números que ela tinha ali da guerra, né, em dados subsidiados para ela tomar uma decisão. Para ela falar, poxa, se eu implementar essa prática de saúde, eu vou diminuir o número de infecção. E aí ela começou a fazer essa representação visual dos gráficos que ela tinha ali, dos números que ela tinha para poder mostrar para as pessoas, olha, está diminuindo, está aumentando, é aqui que eu preciso atuar, né? Então, ela previa a necessidade de padronizar essas informações para melhorar a prática dela. Eu tenho uma foto aqui que é bem interessante, ó. Então, ó, essa daqui, deixa eu ver se o meu mouse vai aparecer aqui, mas ó, de abril de 1855 a março de 1856. Então, ela traz aqui várias representações sobre a área de atuação dela, sobre o número de soldados, sobre o número de infecção que tinha, para mostrar para as pessoas, olha, qual era a representação disso dentro do contexto geral, né? Aqui eu tenho outra imagem, ó, onde ela tem a classificação, mortes no campo de batalha, mortes por outras causas e mortes por doença, né? Então ela faz esse comparativo. E isso ajuda muito quando você está numa situação como ela, no meio de uma guerra, querendo mostrar para as pessoas que se eu implantar
essa prática, eu vou diminuir a nossa mortalidade, né? Então, essa era a função dela naquele momento. E ela conseguiu implantar e fazer essa redução de número de mortes, né? Então, para vocês terem uma ideia, o processamento de informação é tão importante que, para outras áreas, ela começou a surgir também como solução, né? Esse senhor aqui, Hermann Hollerith, ele, em 1890, criou um sistema de registro de informação de alta capacidade de armazenamento de dados, que são os cartões perfurados. Essas máquinas eram umas máquinas robustas, gigantes, que acabavam pegando cartões, perfurando eles, e isso representava, quando uma outra máquina lia, representava informação. Então, ele conseguiu, para vocês terem uma ideia, solucionar problemas de epidemiologia e saúde pública desde do número de censo das pessoas nos Estados Unidos, né? Então, na verdade, eles faziam um censo a cada 10 anos. O censo anterior, antes de 1890, né, eles levavam 7 anos para fazer o censo nos Estados Unidos. Então, eles faziam a distribuição de vários cartões, as pessoas iam anotando, fazendo contagem das pessoas, depois reuniam isso tudo em esferas menores até eles conseguirem consolidar todos os dados. Quando ele colocou a implantação da máquina para fazer a leitura desses cartões, e ele tinha uma padronização de registro de informação, a máquina conseguia processar muito mais rápido que as pessoas. E eles conseguiram finalizar o censo americano em 1 ano e no ano do censo anterior em 7 anos. Então foi um avanço no processamento de informação. Isso aqui é uma das máquinas, né, criada por ele, né, chamado Teilhard de Jacquard. Eles tinham uma similaridade, uma adaptação dos Teilhard, das máquinas de Teilhard, de fazer tecido, para adaptação para fazer a perfuração nos tecidos, né? E aí ele conseguiu evoluir essa máquina para fazer o processamento de informação e chegou até a criar lá na frente a máquina de cartão perfurado, né? Na década de 50, né, o uso de computadores digitais começou a ser utilizado para a medicina e odontologia, então por isso que vocês vão escutar era muito mais comum, né, escutar telemedicina do que telesaúde, como é hoje, porque a medicina foi uma das primeiras grandes áreas da saúde a utilizar o recurso tecnológico. E a grande incentivadora de tudo isso, porque era o lugar que tinha dinheiro, era que tinha potencial para desenvolver essa tecnologia, foi a Força Aérea Americana, que desenvolve os projetos médicos, principalmente para campo de batalha, né, onde eles desenvolviam essas atividades de pesquisa para tentar melhorar, né, os centros de atenção aos soldados, para poder então melhorar a capacidade de atendimento e evolução tecnológica dos seus recursos, né? Na década de 60, esses computadores começam a ser utilizados com muito mais frequência e eles desenvolvem os que chamam de sistema especialista, Expert System, na época chamado de MySIM. Eles utilizavam, né, a inteligência artificial para começar a processar as informações e recomendar, por exemplo, o uso de antibiótico para determinado paciente. Hoje, esse sistema ele já roda, praticamente as pessoas conseguem construir para celular. Mas naquela época, você tinha várias evoluções de paciente, com várias situações de contaminação, infecção, e que o próprio sistema alimentado, dado após dado, usava a inteligência artificial para determinar, olha, esse paciente, com os dados que você me informou aqui, pode ser utilizado esse antibiótico aqui que vai resolver o caso dele. Então, para não ter tentativa e erro, muitas vezes era assim que funcionava os tratamentos na época, eles acabavam usando esses sistemas para agilizar a tomada de decisão. E falar, olha, não adianta colocar esse antibiótico porque a resposta é mais lenta. Então, esse tipo de paciente responde melhor se você colocar esse tipo de antibiótico. E eles faziam essas recomendações, o que é muito interessante porque isso não substitui o médico. Ele acelera o processo de raciocínio e tomada de decisão. Ele ajuda no processamento de informações de grandes volumes para que ele possa analisar e falar, olha, realmente eu tenho esses 2 antibióticos aqui, então se esse daqui é mais rápido para esse tipo de caso, já que estatisticamente outros pacientes melhoraram, né, eu vou utilizar esse aqui. E aí evolui também o conhecimento do profissional, porque ele já sabe que em casos semelhantes ele nem precisaria voltar mais para o sistema expert, ele já tem o aprendizado gerado continuamente também nos profissionais de saúde.
Na década de 60 para 70, ali em 1965, você tem o desenvolvimento, né, do processamento de dados. Eles desenvolvem a maior biblioteca do mundo de informação em saúde, que é a Medline. Né? Então, os bancos de dados bibliográficos de ciências naturais e da saúde passaram a ser arquivados numa única biblioteca gigantesca que é a Medline. E que anos depois eles acabam desenvolvendo uma interface para poder fazer a comunicação com as pessoas para consultar. Obviamente que em 65 eram poucas as pessoas que tinham acesso a computadores, então tudo era buscado, né, a localização era feita manual. Né? Eu me formei numa universidade onde o sistema de busca de arquivos, e eu não sou tão antigo assim, eu me formei praticamente no ano 2000, eu tenho histórico de ter na biblioteca para buscar em cartão, em ficha catalográfica. Né? Mas anos depois que surgiu a Medline, eles fazem a interface, né, na internet para que as pessoas passem a consultar essas referências bibliográficas, esses artigos, essas pesquisas que as pessoas faziam através da internet. E aí surge o PubMed. Né? Então hoje todo mundo tem acesso à biblioteca, consegue ver se tem livro na biblioteca, qual é o tema que você quer, o artigo que você quer pesquisar, tudo de casa. Não preciso nem sair. Pelo celular eu consigo fazer isso. Mas imagina há 50 anos atrás, né, como isso era difícil e eles conseguiam reunir essas informações com pouca tecnologia. Né? Então, é uma evolução, um marco teórico muito importante para a gente lembrar. Né? Na década, né, no ano de 62, né, eles começam a desenvolver aplicativos para admissão, alta, relatório, prescrição, para começar a simular os primeiros, o primeiro rascunho de um prontuário eletrônico. Era muito difícil de se planejar assim, olha, vamos criar um sistema para gerenciar um hospital inteiro. Não, não é essa a ideia naquela época, mas era para facilitar o processamento, o armazenamento de informações. Entre 70 e 80 surgem esses sistemas multiprogramáveis e multiusuários, ou seja, eu precisava integrar o meu sistema de informática com várias especialidades e desenvolvido por várias interfaces. Então eles criam então o Vista, que é o primeiro rascunho bem protótipo de um prontuário eletrônico aplicável. Né? Então ele surge lá no Hospital do Exército, né, para os veteranos, e eles acabam desenvolvendo aqui uma espécie de prontuário eletrônico, onde você tem a foto, exames laboratoriais, dados laboratoriais, estatística, gráficos, para facilitar o processamento de informação. As pessoas começavam a olhar para o prontuário agora como uma ferramenta gerencial de dados. É muito importante saber que prontuário eletrônico reúne informações para que as pessoas possam recuperar dados e automaticamente criar novas decisões, né? Tomar aquelas decisões mais acertadas. Né? É muito mais fácil você pesquisar no sistema informatizado do que você ter que ir na folha de papel, folha por folha, tentar encontrar a informação que você precisa. Né? Então o Vista veio como uma evolução muito importante para mostrar que as tecnologias podem ajudar muito no desenvolvimento das práticas de saúde. Com a década de 70, né, a informática se torna mais democrática, os computadores começam a ficar menores, o custo começa a reduzir, as pessoas começam a ter computadores pessoais em casa, a linguagem de programação sofre uma evolução bem de grande importância, porque se o computador começa a ficar menor, mas ele começa a processar mais informação, significa que eu consigo criar mais linhas de códigos para ele raciocinar com mais detalhes o que antes ele precisava, não conseguia fazer por limitação de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, os primeiros disquetes que a gente tinha para armazenar informação, né, cabiam bytes ali, não cabia nenhum megabyte. Imagina você tentar salvar uma música hoje de 3 megabytes, que todo mundo hoje coloca em qualquer celular, qualquer pendrive. Na época que começou a surgir os computadores, onde eu comecei a aprender sobre computador, eram disquetes flexíveis. Coloca no Google depois como é o disquete flexível. Cabiam, sei lá, 512 megabytes, bits, né? 512 bits. Não cabia nada lá dentro. Né? Então é interessante vocês entenderem que a evolução tecnológica hoje vem de uma maneira a otimizar o processamento dessas informações. Né? E aí surgem esses microcomputadores, facilita então lá na beira do leito, lá dentro do hospital,
a desenvolver tecnologias para não precisar, por exemplo, fazer um exame do paciente tendo que fazer uma cirurgia nele e olhar o que tem dentro da barriga da pessoa. Né? O abdômen do paciente não precisa ser exposto, né, para fazer uma laparotomia exploradora, sendo que você tem recursos tecnológicos como ultrassom, tomografia, ressonância magnética, os monitoramentos de paciente, ECG, monitoramento de fluxo sanguíneo, fluxo gasoso, sem precisar invadir nada, sem precisar romper a pele do paciente, sem precisar perfurar nada. Né? Então isso traz uma vantagem muito grande em diagnóstico e prognóstico, né? Para você tentar entender o que está acontecendo com aquele paciente sem precisar expor o paciente a um risco muito grande, que é uma cirurgia. E a informática sempre teve essa visão, eu coloquei essa foto aqui que eu acho muito interessante, né, um painel todo automatizado ali, em termos de informação, painéis de liga e desliga, e uma ficha na frente da pessoa, de um profissional de saúde, tentando marcar informações. Então a informática ela sempre trouxe essa conotação de trazer a coleta de dados, o registro e a análise desses dados como uma fonte de informação em saúde, como uma fonte para subsidiar o trabalho de alguém. Quando vocês, quem é da enfermagem sabe que a gente estuda o diagnóstico de enfermagem. Para eu poder elaborar o diagnóstico de enfermagem, eu preciso fazer anamnese, eu preciso coletar informações. Quando eu pego essas informações, eu preciso processar elas e determinar quais são os diagnósticos. E aí eu proferir para aquele paciente quais são os cuidados que eu posso dar em cima de cada diagnóstico. Então, eu estou fazendo isso, eu estou coletando dados, eu estou registrando e estou analisando os dados. Por quê? Todas as informações que geram conhecimento sobre conhecimento fazem com que a evolução científica aconteça. Né? Então o computador, a informática, ela vem para facilitar, gerar conhecimento em cima de mais conhecimento. Ele pega uma grande gama de dados, processa aquela informação e gera um novo conhecimento já processado. Quem está hoje, né, eu não sei se todo mundo está nessa etapa, eu acredito que não, mas quem está hoje iniciando o processo do seu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, em algum momento vai fazer a coleta de dados. Depois vocês vão processar uma análise estatística ou uma interpretação dos dados e vai gerar uma conclusão, vai gerar um resultado, vai gerar um novo conhecimento. Né? Então, vocês estão fazendo um processo de gerar conhecimento em cima de conhecimento. É o que a informática traz para dentro da área de saúde. Nas décadas de 60 e 70, o foco era na comunicação, porque existia uma guerra aeroespacial ali, vamos dizer, a conquista do espaço, e a NASA, como sempre uma grande potência em tecnologia, estava mandando seus astronautas para o espaço e ela precisava investir em comunicação. Ela precisava se comunicar com pessoas que estavam no espaço, porque as pessoas deles, né, os funcionários, a pesquisa deles aeroespacial estava longe, distante. Então, investiu-se muito, não só em cartas, mas em telegrafia, radiofonia, circuitos de TV, até que chegaram nos enlaces de comunicação por satélite para facilitar a comunicação mais rápida, intercontinental, ou às vezes agora, né, com pessoas que estão no espaço. Isso facilitou muito, porque daí surge a telemedicina. Né? Então, com o surgimento dos computadores pessoais, a internet mais rápida, nos anos 90, a comunicação entre os hospitais, entre profissionais de saúde, surge a telemedicina para buscar novas ações, desenvolver novas práticas de saúde. Imagina, lá nos Estados Unidos, a gente também tem área remota no Brasil, né? Por exemplo, áreas da universidade, quando eu fiz uma vez, participei de um congresso de telesaúde, médicos faziam residência lá na Universidade Federal do Amazonas e o internato deles era no interior da Amazônia, em comunidades que praticamente não tinham comunicação. Imagina se acontece, e acontecia muito, né, o exemplo que eles davam era isso, você ter um trabalhador que foi derrubar uma árvore e cai uma árvore sobre o tórax daquela pessoa, e ele tem um pneumotórax. E aí o residente que está lá, ele precisa de ter recurso para poder avaliar. E aí o que eles faziam? Eles usavam recurso de telemedicina, comunicação via satélite, para comunicar o residente no interior da Amazônia com o profissional médico lá no hospital. Essa prática hoje existe no Brasil inteiro, mas anos atrás era muito difícil isso acontecer. Os Estados Unidos era a mesma coisa, eles tinham o Alasca, né? Regiões remotas no interior dos Estados Unidos, que era difícil de ter acesso. Então eles precisavam ter comunicação com essas pessoas, e a telemedicina surgiu
justamente para melhorar e otimizar a comunicação entre os profissionais de saúde. E no ano 2000, a Organização Mundial de Saúde reconhece a telemedicina, e agora isso passa a ser valendo com mais peso, né, porque a Organização Mundial de Saúde é uma entidade credenciada, e reconhecida e respeitada. Ela reconhece a telemedicina como as tecnologias da comunicação e informação em saúde. Então, os hospitais, as prefeituras, os órgãos de fomento, a legislação começa a ser direcionada, falar assim, bom, está surgindo a comunicação em saúde, mas eu preciso agora regulamentar. E a partir daí, com a indicação da Organização Mundial de Saúde, essas regulamentações passam a ser mais focadas em tentar entender como é que funciona e tentar criar regras para o seu uso no dia a dia, né? Então, a telemedicina, atualmente, ela não se chama só telemedicina, cada entidade, né, cada classe profissional tem a sua especificidade, a teleenfermagem, a teleodonto, a telefisioterapia. Então, para que não seja feito a segmentação, foi-se unificado o termo em e-saúde ou e-health, ou telesaúde, que atribui, né, o papel muito importante agora no consumo de saúde e bem-estar da população, usando tecnologia, né? Então não é só mais em comunicação, ela também tem no consumo. Saúde é consumo, você paga, nada é gratuito, né? Pode ser gratuito você entender que você vai tomar uma vacina lá no posto de saúde, você não pagou nada, mas todos os impostos que saem do nosso salário, do produto que você compra, da passagem de ônibus que você paga, isso é direcionado para alguma área de planejamento estratégico, né? E paga esse custo, né? Então a gente acompanhou agora aí quanto é que custou uma vacina para trazer da China para cá os insumos para poder fabricar no Brasil. E mesmo fabricando no Brasil, eles vendem isso para o governo. O governo paga por isso daí. Então é um consumo, saúde é consumo, né? Então a telesaúde vem para facilitar e organizar e gerenciar esse consumo. No Brasil, uma evolução histórica para isso, né? Os computadores de grande porte nos hospitais universitários eram os únicos lugares que a gente tinha processamento de grande informação, né? Então, em 1968, tem aqui a instalação do computador da IBM. Essa foto, se não me engano, foi no hospital da USP. Tá? E olha como era o computador naquela época para processar informação, né? Bem parecido, né? Só que não com os nossos laptops que a gente tem em casa ou carrega hoje no trabalho, na própria universidade, né? Então, os primeiros a utilizar no Brasil foram a Escola de Medicina de Ribeirão Preto, né? E eles passaram a usar para fazer o censo hospitalar, quantos pacientes estavam internados, procedimento, quanto que se gastava com medicamentos, quanto comprava as coisas. E no caso do Hospital das Clínicas da USP, eles passavam a usar os arquivos principais dos pacientes para alimentar esses computadores. E a partir daí eles começavam a processar informações como se fosse um prontuário eletrônico. Eles arquivavam os dados desses pacientes para depois recuperar e fazer pesquisa, né? Então era mais uma estratégia para aquele grupo que começava a trabalhar com a tecnologia. E no caso, aqui no Brasil, até 1984, informática em saúde era muito restrita a grupos universitários, a pesquisadores. Na sua grande maioria eram médicos e profissionais de tecnologia, e com o tempo isso foi surgindo e outros profissionais foram entrando nesse universo, né? Enfermeiros, as principais escolas que trabalhavam tecnologia em saúde na enfermagem acabou surgindo no sul e sudeste, né? Então acabou entrando a escola do Rio de Janeiro, da Escola da Neri, a Unifesp, a USP, a Unicamp e a escola da Universidade Federal de Santa Catarina. São os principais polos que surgiram pesquisas antes dos anos 2000. Em 1986 foi fundada a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Até pouco tempo atrás, a gente teve a participação de uma enfermeira muito importante nesse segmento, onde ela ajudou muito a formar a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é a professora Eymar Marim. Ela chegou a ser, hoje ela é consultora sênior da Organização Mundial de Saúde quanto às tecnologias de saúde, e ela tem grande papel nessa fundação, né, porque ela era uma enfermeira já envolvida com tecnologia desde dos primeiros passos que ela deu como enfermeira,
né? E a USP e a Unifesp deram passos importantes em criar graduação, cursos específicos para a formação de informática em saúde. Então você se forma em bioinformata em saúde e eles também têm pós-graduação, né? Como eu falei para vocês, eu fiz um curso de especialização pela Unifesp sobre informática em saúde. Então são as duas universidades que acabaram dando passos importantes para desenvolvimento dessa área no Brasil. Em 96 surge no Brasil a Rede Interagência de Informação em Saúde, que foi criada pelo Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. E em 2006 surge a RUT. A RUT é uma rede universitária de telemedicina. Apesar de chamar telemedicina hoje, eles fazem telesaúde porque você tem grupos SIG, né? São Special Interest Group, olha, em inglês, são grupos de interesses especiais, e aí você tem grupos da enfermagem, grupos da fisioterapia, grupos da medicina, que se reúnem entre os hospitais universitários para fazer apresentação de palestras, discussão de casos e discussão de protocolo, né? Então, muito provavelmente, o mesmo protocolo de um hospital de grande porte para a Covid que está acontecendo no Rio de Janeiro, eles já discutiram para que outros hospitais universitários passem a seguir o mesmo protocolo. Isso é importante, esses SIGs, né, esses grupos de discussão, porque faz a união do conhecimento propagar mais rápido. Você não espera acontecer num lugar para dar certo e você começar a tentar depois. Eles já discutem em conjunto. Então a RUT veio em 2006 para fortalecer isso muito bem, né? 2010, né, o governo federal lança o Programa Nacional de Banda Larga. Isso faz com que exista investimento para levar fibra ótica para todas as instituições de saúde, né? Então você tem hospitais, unidades de saúde, secretaria de saúde, interligadas por uma rede especial de fibra ótica, fazendo com que a internet flua muito mais rápido para que a informação aconteça de uma maneira mais otimizada. Por isso que você tem hoje, você não precisa esperar 4, 5, 8 anos para poder ter sistema de saúde alimentado, né? A gente ainda tem dificuldade porque cidades muito pequenas ainda têm problemas de comunicação ainda interna, mas você já tem há mais de 10 anos o governo estimulando e tentando fazer com que todas as instituições de saúde estejam ligadas dentro do Programa Nacional de Banda Larga. E uma coisa muito importante que surgiu, que é um marco para a telesaúde, e que isso também pode ser questão de concurso, é que em 2012 surge a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, que é o PNIS. Ele traz para a gente melhorias do acesso e qualidade do SUS, então ele fortalece isso como uma estratégia política. Ele traz transparência e segurança da informação, por isso que quando se discute hoje, vocês vão ter essa discussão mais aprofundada com a professora Mariana sobre telesaúde e prontuário eletrônico, mas a transparência e a segurança da informação do paciente é muito importante. Então, esse marco político traz um fortalecimento dessa informação, suporte na informação para tomada de decisão, então ele regulamenta isso, né? O uso da telesaúde, por exemplo, se um médico no interior do estado faz uma consulta de telesaúde com um profissional especialista na capital e eles discutem um caso e o especialista fala, olha, você não precisa internar esse paciente, você pode cuidar dele aí na sua cidade, basta você seguir essas recomendações. Se o médico de origem toma uma decisão fundamentada numa telesaúde, ele tem suporte para isso, né? E desenvolvimento institucional do SUS, o fortalecimento do SUS como estratégia para que a tecnologia passe a ser fundamental também para a implantação de todos os sistemas de saúde. Vocês vão ter uma aula só sobre o sistema de informação com a professora Mariana, para vocês entenderem a interligação que existe nesses sistemas de saúde no Brasil, fortalecendo, né, desenvolvendo o SUS como instituição, tá, como uma estratégia nacional. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu deixei para vocês algumas atividades para vocês fazerem no Classroom. Espero que, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem chamar pelo WhatsApp, pelo grupo que a gente tem de comunicação. E até a próxima aula. Tchau!